O invisível tomou conta do mundo. Ele chegou de repente, sem medo da gente. A gente não toca, mas a gente sente. Ele mudou nossa vida, nossa rotina e de repente tudo que era normal, hoje já não é mais. Os sorrisos, os abraços e os encontros, esses ganharam outro valor. Perdemos vidas, empregos, noites de sono, encontramos a dor. A vida mudou e o caminho transformou. Por isso, decidimos encontrar pessoas e histórias. Afinal, não dá para parar. É hora de mudar. Os problemas de saúde mental estão aumentando em uma escala muito preocupante durante a pandemia. De acordo com uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os casos de depressão dobraram e os de ansiedade e estresse aumentaram em 80%. Preocupante, né? E sabe quem são os mais afetados? As mulheres e os idosos. Essa é a Carol. Ela tem 24 anos e é jornalista. Essa é a Joana. Ela tem 27 anos e é educadora física. Sabe o que elas têm em comum? Ansiedade. E a partir de agora nós vamos conhecer a história de cada uma delas. Desde sempre eu sou ansiosa. Quando eu era pequena, minha mãe conta que não podia me contar que a gente ia sair. E ela percebia sempre que era mais do que ansiedade, curiosidade de criança. Você sabia que aproximadamente 1 em cada 10 crianças manifesta sintomas de ansiedade durante a infância? Mas vamos falar da atual realidade da Carol. Eu me formei em 2019, em dezembro, e desde novembro eu estava trabalhando numa loja no shopping. E aí veio a pandemia. Você teve que sair do trabalho porque o shopping estava fechado. E como é que ficou toda essa ansiedade? Aí fiquei em casa e a ansiedade, que já estava ruim, piorou. Quanto mais tempo eu fico em casa, assim, eu fico sem fazer nada, sem ter um propósito, aí eu vejo que a minha ansiedade piora. Assim, uma das coisas que eu sinto é falta de ar quando eu tô com crise. E aí eu já fico desesperada pensando, será que eu tô com algum sintoma? Será que aconteceu alguma coisa? Tudo que eu vou fazer, na hora que eu vou sair, tudo que eu tenho que pensar, eu planejo para evitar ter contato com qualquer pessoa, qualquer risco. Sintomas físicos como tremores, cansaço, sensação de falta de ar, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca e tontura são característicos da ansiedade. Mas além disso, os pensamentos diversos vêm. Você pensa o que nessa hora, Carol? Em todos os problemas, um problema vira o pior problema do mundo. Foi nesse período delicado que a Carol resolveu mudar. Eu já vendia doce e então desde sempre na faculdade eu fazia brigadeiro, então eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Conversando com uma prima minha de São Paulo, ela me falou, por que você não faz pão de mel? Tem uma receita ótima que eu fazia, eu vendia também aqui em São Paulo, eu vou te passar a receita e tenho certeza que você vai vender muito. E aí, desde então, isso foi no comecinho, meio de junho, assim, eu não parei mais. Hoje em dia, a Carol vende cerca de 20 pães de mel por semana. Além disso, ela vende trufas e biscoitinhos amanteigados. Mas como uma pessoa ansiosa que é... Cada semana eu invento alguma coisa. E quando tem uma receita nova para testar... Tem que ser na hora, porque senão eu não consigo dormir, eu fico muito ansiosa. E aí acaba desencadeando uma crise, porque eu fico ansiosa de pensar que eu tenho que fazer aquilo. Apesar disso, hoje com os doces, a Carol é uma pessoa menos ansiosa. Eu aprendi a suportar muito mais coisa, que a gente sempre encontra uma forma de fazer isso melhorar e de que vai passar. E quando passa, a gente olha para trás e fala, nossa, passou, que sufoco que passou, mas já acabou. Lembra da Joana que eu te apresentei no começo da reportagem? Então, ela virou mãe em plena pandemia. E como é essa experiência, Joana? Olha, é um desafio, porque assim, é tudo novidade, né? Então é minha primeira gestação, sou mãe de primeira viagem e
navegante da pandemia em primeira viagem também, né? Que ninguém nunca passou por isso. E é tudo muito incerto, né? Assim, a gente não conhece o vírus e pra mim, assim, eu não conhecia a maternidade, então é bem desafiador. De março até dezembro de 2020, são esperados 116 milhões de nascimentos no mundo, de acordo com a Unicef. Há uma previsão de que esses bebês nasçam de até 40 semanas, enquanto o comum antes da pandemia era de 42 semanas. Eu queria esperar um pouco o momento, que ela decidisse nascer, não que eu queria um parto normal. O que viesse, tudo bem. A gente acabou decidindo por adiantar um pouquinho e fazer com mais tranquilidade, porque no momento que ela nasceu ainda não tinha explodido aqui na região. E aí, então a gente adiantou para ir mais tranquilo. A Isabela nasceu no dia 15 de maio de 2020 de cesárea. Assim que saiu da maternidade, Joana optou por não receber ajuda de ninguém. Na casa ficou só a família. Ela, o marido e a Isabela. Eu tinha medo, né, das pessoas trazerem o vírus para casa, de ter esse contato. Então eu acabei optando por, já que eu não ia poder ter ajuda da minha sogra, não ia poder ter ajuda da minha mãe, as duas juntas, porque, querendo ou não, sai pra rua, vai no supermercado, né? Então eu falei, eu acho que eu dou conta sozinha, então vamos lá. E aí abracei a maternidade sozinha. Perdi noite de sono, como eu ia fazer para não magoar ninguém. Então eu me preocupei muito com o outro, muitas vezes nem pensando em mim, mas assim, não quero deixar ninguém chateado, porque eles vão querer vê-la, mas eu não posso receber. Então isso me deixou muito ansiosa. E ainda deixa um pouco, né? Depois de um mês do nascimento da Isabela, a Joana então decidiu voltar a trabalhar. Trabalho como professora de educação física escolar, tenho o meu estúdio onde eu dou aula de barra e fit e também trabalhava com personal. O personal foi a primeira coisa que acabou ficando para trás. E o escolar, quando a Isabela veio, eu entrei na licença maternidade. Em breve volto a trabalhar, não sei ainda se online ou presencial. E no estúdio também, graças a Deus, as aulas online deram certo. Eu dou a aula, eu deixo ela no bebê conforto do ladinho. Então, algumas aulas, assim, no meio da aula, ela dá uma resmungada, atrapalha um pouquinho. Mas, graças a Deus, minhas alunas todas estão entendendo que a gente está vivendo um momento diferente. E, às vezes, quando eu vejo, assim, que ela tá muito inquieta e vai atrapalhar, eu uso o sling, eu amarro ela e aí ela fica comigo e eu dou aula com ela amarradinha. A vida da Joana mudou bastante e os pensamentos não param. Às vezes a gente espera que o outro vá se cuidar pensando nela, mas assim, é a minha obrigação de mãe, não necessariamente do outro, né? Então isso que é muito difícil, essas emoções todas, a gente se controlar é muito difícil. Eu tenho pensado muito assim, nesses momentos de dificuldade, que a gente nunca recebe um fardo que a gente não consegue carregar, né? Então, assim, a gente vai sair disso muito mais forte do que a gente entrou. Então, assim, se a Isabela veio nesse momento de pandemia, era porque era para ser assim, né? Então, talvez para ela, para mim, isso tudo vá ter um significado aí. Depois a gente vai descobrir.